Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente da Câmara de Santarém, cidade que nos recebeu tão bem, Senhoras e Senhores, o João Bernardo da Costa faz-nos falta. Dia de Portugal é dia de congratulação. Pode ser dia de lustro e de lugares comuns, mas também pode ser dia de simplicidade plebeia e lúcida. Várias vezes este dia mudou de nome. Já foi de Camões, por onde começou. Já foi de Portugal, da raça ou das comunidades. Agora é de Portugal, de Camões e das comunidades. Com ou sem tolerância, com ou sem intenção política específica, é sempre o mesmo que se festeja, os portugueses, onde quer que vivam. Há mais de 100 anos que se celebra Camões e Portugal, com tonalidades diferentes, com ideias diversas, de acordo com o espírito do tempo. O que se comemora é sempre o país e o seu povo. Por isso, o Dia de Portugal é também sempre objeto de críticas iguais, no essencial, às expressas por Eça de Queiroz, a quando do primeiro dia de Camões. Ele afirmava que os portugueses, mais do que coxas nas varandas, precisavam de cultura. Estranho dia este. Já foi uma manobra republicana, como lhe chamou Jorge de Sena. Já foi exaltação da raça, como o designaram no passado. Já foi de Camões, utilizado para louvar imperialismos que não eram os dele. Já foi das comunidades, para seduzir os nossos imigrantes, cujas remessas nos faziam falta. E já foi apenas de Portugal. Os Estados gostam de comemorar e de se comemorar. Nem sempre sabem associar os povos a tal gesto. Por vezes, quando o fazem, é de modo desajeitado. As festas decretadas, impostas por lei, nunca se tornam populares, disse ainda Eça de Queiroz. Tinha razão, mas devo dizer que temos a felicidade única de aliar a festa nacional a Camões. Um poeta, em vez de uma data bélica. Um poeta que nos deu a voz. Um poeta que é a nossa voz. Ou, como disse Eduardo Lourenço, um povo que se julga Camões, que é Camões. Verdade é que os povos também prezam a comemoração, se nela não virem armadilha ou manipulação. Comemora-se para criar ou reforçar a unidade, para afirmar a continuidade, para reinterpretar o passado, para utilizar a história a favor do presente, para invocar um herói que nos dê coesão, para renovar a legitimidade histórica. Podem ser objetivos decentes, se soubermos resistir à tentação de nos apropriarmos do passado e dos heróis, a fim de desculpar as deficiências contemporâneas. Não é possível passar este dia sem olharmos para nós, mas podemos fazê-lo com consciência e simplicidade. Garantimos com altivez que Camões é o grande escritor da língua portuguesa e um dos maiores poetas do mundo, mas talvez fosse preferível estudá-lo, dá-lo a conhecer e garantir a sua perenidade. Afirmamos com brio que os portugueses navegadores descobriram os caminhos do mundo nos séculos XV e XVI e que os portugueses imigrantes os percorreram desde então. Mais vale afirmá-lo com sentido do dever de contribuir para a solidez desta comunidade. Dizemos com orgulho que o português é uma das 6 grandes línguas do mundo,
mas deveríamos talvez dizê-lo com a responsabilidade que tal facto nos confere. Quando se escolhe um português que nos representa, que nos resume, escolhe-se um herói. Ele é Camões. Podemos festejá-lo com narcisismo, mas também com a decência de quem nele procura o melhor. Os nossos maiores, os nossos heróis, com Camões à cabeça, ilustraram-se pela liberdade e pelo espírito insubmisso, pela aventura e pelo esforço empreendedor, pela sua humanidade e, algumas vezes, pela tolerância. Infelizmente, foram tantas vezes utilizados com o exato sentido oposto, obedientes ou símbolos de uma superioridade obscena. Ainda hoje soubemos prestar homenagem a Salgueiro Maia e nele festejamos a liberdade, mas também aquele homem. Que esta homenagem não se substitua ritualmente ao nosso dever de cuidar da democracia. As comemorações nacionais têm a frequente tentação de sublinhar ou inventar o excepcional, o caráter único de um povo, a sua glória. Mas todos sentimos hoje os limites desta receita nacionalista. Na verdade, comemorar Portugal e festejar os portugueses pode ser ato de lucidez e consciência. No nosso passado, personificado em Camões, o que mais impressiona é a desproporção entre o povo e os feitos, entre a dimensão e a obra, assim como esta extraordinária capacidade de resistir, base da persistência da nacionalidade, como disse Orlando Ribeiro. Mas que isso não apague ou não esbate o resto. Festejar Camões não é partilhar o sentido épico que ele soube dar à sua obra maior, mas é de perceber o homem, a sua liberdade e a sua criatividade. Como também é perceber o que fizemos de bem e o que fizemos de mal. Descobrimos mundos, mas fizemos a guerra, por vezes injusta. Civilizamos, mas também colonizamos sem humanidade. Soubemos encontrar a liberdade, mas perdemos anos com guerras e ditaduras. Fizemos a democracia, mas não somos capazes de organizar a justiça. Alargamos a educação, mas ainda não soubemos dar uma boa instrução. Fizemos mal e bem. Soubemos abandonar a mitologia absurda do país excepcional e único, a fim de nos transformarmos num país como os outros, mas que é o nosso. Por isso, temos de nos ocupar dele, para que não sejam outros a fazê-lo. Há mais de 30 anos, neste mesmo dia, Jorge de Sena deixou palavras que ecoam. Trouxe-nos um Camões humano, sabedor, contraditório, irreverente, subversivo mesmo. Desde então, muito mudou. O regime democrático consolidou-se, recheado de defeitos, é certo, ainda a viver com muita crispação, com certeza, mas com regras de vida em liberdade. Evoluiu a situação das mulheres. A sua presença na sociedade atualmente é totalmente diferente. Invisíveis durante tanto tempo, submissas ainda há pouco, as mulheres portuguesas já fizeram um país diferente. Mudou até a constituição do povo, a sociedade plural em que vivemos hoje, com vários deuses e credos, com 2 sexos iguais, com diversas línguas e muitos costumes, com os partidos e as associações que se queira, seria irreconhecível aos nossos mais próximos antepassados. A sociedade e o país abriram-se ao mundo, no emprego, no comércio, no estudo, nas viagens, nas relações individuais e até no casamento. A sociedade aberta é uma novidade recente de que nos orgulhamos. A pertença à União Europeia, timidamente desejada há 3 décadas, e nem sequer por todos, é hoje um facto consumado. A estes 30 anos pertence também
o Estado de Proteção Social, com especial relevo para o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social Universal e a escolarização da população jovem. É certamente uma das realizações maiores. Estas transformações são motivo de regozijo, mas este não deve iludir o que ainda precisa de mudança, o que não foi possível progredir e a mudança que correu mal. A sociedade e o Estado são ainda excessivamente centralizados. As desigualdades sociais persistem para além do aceitável. A injustiça é perene, a falta de justiça também. O favor ainda vence vezes demais o mérito. O endividamento de todos, país, Estado, empresas e família, é excessivo e hipoteca a próxima geração. A nossa pertença à União Europeia não é claramente discutida e não provoca um pensamento sério sobre o nosso futuro como nacionalidade independente. Há poucos dias, a eleição europeia confirmou situações e diagnósticos conhecidos. A elevadíssima abstenção mostrou uma vez mais a permanente crise de legitimidade e representatividade das instituições europeias. A cidadania europeia é uma noção vaga e incerta. É um conceito inventado por políticos e juristas, não é uma realidade vivida e percebida pelos povos. É um pretexto de Estado, não é um sentimento dos povos. A pertença à Europa é para os cidadãos uma metafísica sem tradição cultural, espiritual ou política. Os Estados e os povos europeus deveriam pensar de novo, uma, duas, três vezes, antes de prosseguir caminhos e antes de percorrer falsos percursos. E nós fazemos parte desse número de Estados e povos que têm a obrigação de pensar melhor o seu futuro, o futuro dos portugueses que vêm a seguir. É a pensar nestas gerações que devemos aproveitar uma comemoração e um herói para melhor ligar o passado com o futuro. Não usemos os nossos heróis para nos desculpar, usemos-los como exemplo, porque o exemplo tem efeitos mais duráveis do que qualquer ensino voluntarista. Pela justiça e pela tolerância, os portugueses precisam mais de exemplo do que de lições morais. Pela honestidade e contra a corrupção, os portugueses necessitam de exemplo bem mais do que sermões. Pela eficácia, pela pontualidade, pelo atendimento público e pela civilidade dos costumes, os portugueses serão mais sensíveis ao exemplo do que à ameaça ou ao desprezo. Pela liberdade e pelo respeito devido aos outros, os portugueses aprenderão mais com o exemplo do que com declarações solenes. Contra a decadência moral e cívica, os portugueses terão mais a ganhar com o exemplo do que com discursos pomposos. Pela recompensa ao mérito e pela punição do favoritismo, os portugueses seguirão o exemplo com mais elevado sentido da justiça. Mais do que tudo, os portugueses precisam de exemplo. Exemplo dos seus maiores, exemplo dos seus melhores, exemplo dos seus heróis, mas também o exemplo dos seus dirigentes, dos afortunados, cujas responsabilidades deveriam ultrapassar os limites da sua fortuna, dos sabedores, cuja primeira preocupação deveria ser a de divulgar o seu saber, dos poderosos, que deveriam olhar mais para quem lhes deu o poder, dos que têm mais responsabilidades, cujo ethos deveria ser o de servir. Desse o exemplo e esse gesto será fértil. Não vale a pena, para usar uma frase feita, dar sinais de esperança ou mensagens de confiança. Quem assim age, muitas vezes, quem só assim age, tem apenas a fórmula e a retórica. Desse o exemplo de um poder firme, mas flexível, e a democracia melhorará. Desse o exemplo da honestidade e da verdade, e a corrupção diminuirá. Desse o exemplo do tratamento humano e justo, e a crispação reduzir-se-á. Desse o exemplo do trabalho, da poupança e do investimento,
e a economia sentirá os seus efeitos. Políticos, empresários, sindicalistas, funcionários, tenham consciência de que em tempos de excesso de informação e de propaganda, as vossas palavras são cada vez mais vazias e inúteis e de que o vosso exemplo é cada vez mais decisivo. Se tiverem consideração por quem trabalha, poderão melhor atravessar as crises. Se forem verdadeiros, serão respeitados mesmo em tempos difíceis. Em momentos de crise económica, de abaixamento dos critérios morais no exercício de funções empresariais ou políticas, o bom exemplo pode ser a chave, não para soluções milagrosas, mas para o esforço da recuperação do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.